Oi, meu nome é João Mota Oi, meu nome é Rafaela Monteiro. e você está ouvindo O Educaciências Podcast. Esse podcast é uma produção realizada pelo projeto de extensão Educaciências, da Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru, em parceria com o Jornal da Cidade. O podcast é um programa de entrevistas que será publicado a cada 15 dias. Sempre trazendo um professor especialista da Faculdade de Ciências para discutir os temas mais relevantes sobre educação. Em colaboração com os professores, teremos outros convidados e comentaristas para enriquecer nossas conversas quinzenais. No episódio de hoje, vamos conversar com o professor Agnaldo Robson de Souza, coordenador do Educaciências, e também com a presença do jornalista João Jabur, diretor de redação do Jornal da Cidade. Está começando o Educaciências Podcast, porque quando falamos de educação, tudo pode. Professor Agnaldo, explica pra gente o que é o projeto Educaciências, como é que ele surgiu, de onde veio a ideia, quais os objetivos dele. Bom, Rafaela, o projeto Educaciências, ele teve a sua origem na Faculdade de Ciências, né? Foi uma ideia que eu compartilhei junto com a professora Vera Capellini, que é a vice-diretora da Faculdade de Ciências, com o intuito, então, de levar o conhecimento científico para a população em geral. Pensando dessa maneira, quais seriam os objetivos assim mais gerais do projeto? Como a gente sabe, né, o Educaciência tem um dos objetivos a ser trazer a educação para a população. Mas de que maneira a gente acha que pode fazer dessa forma se tornar mais acessível, melhor, mais intuitiva para o pessoal, mais interessante para a população consumir? Sim, essa é uma boa pergunta que nós também nos fizemos, eu e a professora Vera, quando da ideia, né, quando ela surgiu essa ideia, né? Que é claro, na Unesp nós temos diversos mecanismos, né, tanto em redes sociais, como também mídia impressa, como o Jornal da Unesp, temos a TV Unesp, a Rádio Unesp, mas nós pensamos da seguinte maneira: vamos trazer também a população para essa discussão sobre a ciência. Então, a ideia de termos, então, esse contato, esse projeto junto com o Jornal da Cidade, aqui em Bauru, né, o que nós pensamos foi quase que um alargamento, vamos dizer assim, dessas ideias iniciais que nós tínhamos sobre a abrangência do projeto. Então, por exemplo, nós teremos a publicação de uma coluna quinzenal, aos domingos, no Jornal da Cidade, né, numa linguagem acessível, ou diria uma linguagem traduzida do fazer científico nos laboratórios de pesquisa dos professores da universidade para a população, né. Teremos também, como nós estamos fazendo hoje, né, a realização de podcasts que serão também vinculados na página do Jornal da Cidade. Teremos também a produção de lives, né, que são muito interessantes também. Essas lives também são quinzenais e também com professores, né, da Faculdade de Ciências e também com outros convidados além da Faculdade de Ciências. Pensando nisso, na amplitude e na importância da ciência, Jabur, o que é que você pensa sobre a importância do projeto, dada a situação do descrédito da ciência nessa situação mundial de pandemia? Olha, Rafaela, em primeiro lugar, eu quero dizer que para o Grupo Cidade, para o Jornal da Cidade, o JCNet, onde esse podcast é veiculado, é uma satisfação muito grande poder ter esse alinhamento com a Faculdade de Ciências da Unesp para dividir o conhecimento que lá é produzido. Porque o nosso trabalho diário é um trabalho muito mais voltado para a informação como ela é. É a realidade nua e crua, né? E de uma forma que não tem margem para muita interpretação, ou mesmo opinião, ou mesmo proposituras. E o pensar científico, o pensar acadêmico, ele vem carregado, eivado, né, de reflexão, de problematização, de propositura.
Isso, inclusive, fazendo, aí acho que uma ponte bacana, o professor pode falar melhor, entre a sociedade e a universidade. Então, feito esse início, Rafaela, eu gostaria de dizer que, bom, eu acho que a ciência não está em descrédito na sociedade, pelo contrário, eu acho que majoritariamente a sociedade, pelo que nós percebemos no dia a dia, acredita, crê na ciência, né? E está se apegando muito nela, e por isso é oportuno começar esse projeto agora, né? Está se apegando muito nela para tentar se livrar de uma das maiores ameaças que a humanidade já viveu. E se não é a ciência, se não é a medicina, né, que vem como consequência, nós estaríamos em uma situação terrível de catástrofe, de calamidade civilizatória, até eu diria, né? Porque, de fato, esse vírus é algo que nós nunca tínhamos visto pessoalmente, obviamente, porque nosso tempo de vida é curto, mas nem lido muito em literatura, né? Foi uma ou outra vez que surgiu uma pandemia na humanidade e essa discussão, nesse momento, trazer a discussão de ciência para a comunidade é fundamental para reforçar o crédito que a sociedade tem dado para a ciência na busca de soluções. Mas é claro que existe, e aí eu acho que reside a sua pergunta, existem pessoas que negam, que são os famosos negacionistas, né? E isso se faz presente, impacta muitas discussões da atualidade. Há uma disputa política, inclusive, né, cercando esse tema da ciência ou não ciência, e isso então extrapola simplesmente a discussão científica. E nós aqui no podcast, na coluna do Educa Ciências, nós podemos fazer uma discussão, nós que eu digo, vocês da universidade, né? Eu estou aqui nesse primeiro podcast apenas para fazer uma introdução com vocês, para fazer um preâmbulo, mas eu acho que esse trabalho que vocês vão fazer a partir de agora com os podcasts, com o jornal e possivelmente no futuro com o vídeo, vai ajudar muito nesse debate todo em que a sociedade está imersa, né, por conta de uma questão altamente objetiva, que é o vírus, o coronavírus, e questões subjetivas, que são preferências pessoais, né, preferências ideológicas, e que levam a esse debate entre negacionismo e ciências. É um debate que nem deveria existir, né? Ciência é uma coisa exata, o negacionismo é uma coisa que basicamente está negando o que é real, né? Uma coisa que nem deveria passar pelas nossas cabeças. E entrando nesse ponto, a gente pode entrar no trabalho da faculdade e os outros âmbitos da educação, né? Principalmente quando a gente pensa no ensino fundamental e no ensino médio, que seria a formação da pessoa. Porque a gente deve levar, para ser mais preciso, né, o nosso trabalho que está dentro da universidade para esses lugares. Porque trazer, ainda vê muitos casos que um aluno nem saberia que existe escola públicas. Existe uma faculdade que é pública, que você não precisa pagar para estudar lá. Muita gente ainda tem esse estereótipo que a universidade é paga. E a Unesp, por exemplo, aqui em Bauru, que é uma cidade não muito grande, tem uns 300 mil habitantes, né? 380 mil habitantes. Muitos nem devem saber que a Unesp, é uma universidade pública. Muitos devem achar que é só uma faculdade, mais uma faculdade paga e uma faculdade para gente mais rica. Sim. João, esse é um evento que eu diria para você que não é característico somente aqui da cidade de Bauru, as pessoas não conhecerem. Quando eu fiz meu mestrado e o doutorado na Universidade de São Paulo, lá em São Carlos, as pessoas na rua, né, você conversava com as pessoas, né, e uma vez quando eu cheguei lá, eu perguntei aonde que é a Universidade de São Paulo, quando eu cheguei na rodoviária. A pessoa falou, não, eu não conheço. Eu falei, nossa, você não conhece a Universidade de São Paulo? Né? Eu falei assim, eu conheço a Escola de Engenharia. Né? Então, você vê, a Universidade de São Paulo estava associada a uma escola de engenharia do passado. Né? Então, João, trazer o nome da universidade, quer dizer, fazer com que as pessoas conheçam a universidade, né, é um desafio para nós. Né? Os nossos cientistas, os nossos professores que estão desenvolvendo pesquisas de alto nível, a depender, claro, de todos esses entraves que estamos tendo hoje em dia, né, que todo mundo sabe sobre o problema de bolsa e financiamento de pesquisa. No entanto, esses docentes que desenvolvem essas pesquisas, eles são quase que, eu diria, invisíveis para a sociedade local aqui de Bauru. Sabe, esse é um ponto que nós colocamos, né, que eu acho que é um dos pontos primordiais do projeto. É trazer essa visibilidade do
trabalho realizado dentro dos laboratórios de pesquisa da universidade. Por que que a gente pensou nisso, né? Porque uma coisa muito simples, né? Porque nós estamos fazendo nada mais, nada menos do que como se fosse uma prestação de contas do que a faculdade, ou do que a sociedade paga dos seus impostos, sabe? Então é basicamente isso, né? Trazer esse retorno, eu diria, né? Em forma de informação de qualidade. Sim, eu acho crucial a importância do Jornal da Cidade na intermediação destes conteúdos para a sociedade, para os leitores, que já é um público elevado. Mas, de maneira prática, professor, como os trabalhos do projeto vão chegar até essas escolas, até o ensino médio, até o ensino fundamental? Como o projeto tem pensado para atingir esse público? Tendo em vista que o público do Jornal da Cidade não atinge tanto crianças e adolescentes, é um público mais adulto. Sim. É claro que, de um certo ponto de vista, né? Por exemplo, o Jornal da Cidade, né? Você tem lá sessões, né, para crianças, né? Então, quando você tem então o pai, por exemplo, o avô, né, que assina o jornal impresso, né? Ele deixa lá em cima da mesa, por exemplo. Então a criança vai lá, né, folheia, né, algumas coisas. Esses dias, essas semanas, umas 2 semanas atrás, minha netinha mesmo, ela viu um desenho lá no jornal. Falou: "Vovô, você não recorta para mim?" Ela gostou do desenho, recortou, né? E ela perguntou para mim: do que se tratava aquele desenho, sabe? Então tem esse aspecto também, né, que eu diria bastante positivo, né, do jornal impresso. Mas é claro que temos também aí, né, todo mundo conhece, né, temos a rede internet, que traz então 1000 possibilidades de atuação. Por exemplo, você ter a capacidade então de produzir um vídeo de qualidade sobre um assunto, um áudio, como estamos fazendo hoje, sobre podcast. Então é claro que os professores, né, das escolas públicas aqui de Bauru, mesmo particulares, né, como chegará esse projeto, né? É claro, Rafael, que são coisas, né, que às vezes ocorrem, né, que a gente não sabe, né? São caminhos, né, tortuosos, né, que a gente não tem como prever. Mas, por exemplo, hoje nós temos um projeto, né, que é o projeto PIBID, né, na universidade, né, que tem então essa relação de levar então alunos, né, de graduação para as escolas aqui de Bauru, né? Então esse seria um primeiro contato que nós já temos, né, nas áreas de física, química, biologia e matemática da Faculdade de Ciências. Esse seria então um primeiro contato que nós poderíamos levar, por exemplo, esse material impresso, esse podcast, avisá-los, né? Olha, no Jornal da Cidade, na página do Jornal da Cidade, tem um podcast sobre esse assunto, né? Então, levar esse material dessa maneira. Aliás, deixa eu fazer uma observação. Enquanto o professor falava, antes da sua pergunta, após a sua pergunta, aliás, Rafaela, isso me deu até uma ideia, viu? É uma ideia que já é uma proposta para vocês pensarem, vocês que são estudantes, né, alunos de jornalismo da Unesp, isso é muito legal, estão juntos nesse projeto conosco. Pensem na possibilidade de um podcast ou 2, ou depois lá na frente um videocast, mesmo uma coluna do Jornal Impresso um dia, tratar de temas infantis da ciência, vou dizer assim, vou colocar assim. Como é que o mundo funciona, por exemplo, das coisas mais comezinhas, mais básicas, a gente explicar num podcast e aí sim atender a essa demanda da sua pergunta, Rafaela, de chegar até mais próximo. Um podcast que fica gravado, ele pode ser ouvido, lógico, nas nossas plataformas, JCNet, do Educa Ciências, lá da faculdade, as redes sociais todas, mas pode ser levado também para uma sala de aula, um podcast bem produzido, e nós temos condições de fazer isso, né, nos nossos estúdios, para instigar a garotada a começar a olhar de forma diferente para ciências, começar a explicar o porquê que, onde é que está o ar que a gente respira, coisas assim bem básicas, até bem óbvias para a gente, né, para nós que somos adultos e que minimamente estudamos, né, um pouco de ciências ao longo de toda a nossa trajetória educacional. Professor, eu acho que é um negócio que
pode ser até meio que inédito, pelo menos aqui para a nossa região, né? Sim. E a gente fazer essa ponte também com os públicos mais jovens. Depois, talvez, eu me lembro que tem um canal, acho que é lá na internet, na internet não, desculpa, é na TV a cabo, acho que é NetGeo. Eles fazem lá a ciência do absurdo. Eles explicam alguns fenômenos na prática, fazendo experimentos com alguém da área e mais uns apresentadores. E eu acho super bacana, aquilo me prende a atenção. Eu fico sempre vendo porque é muito curioso, né? A gente entender alguns fenômenos naturais que a ciência explica, né? Naturais e mesmo os fenômenos produzidos pela química, que é a sua área, né, professor? Pela física, enfim. Eu acho que então vai ficar essa proposta aqui e esse desafio para vocês e para nós todos, né? Afinal de contas. Aliás, Sim. até um ponto que é bom salientar que quando a gente pensava há uns 20 anos atrás, a TV Cultura fazia muito disso, né? A TV era o grande chamariz da época, né? A TV Cultura trouxe muito conteúdo pro pessoal que era mais novo na época, né? As crianças, Sim, até sim. alguns Bem adolescentes. lembrado. Bem Era lembrado. um material muito bem produzido que realmente trazia esse ponto que o senhor disse. Que hoje, infelizmente, com tanto acesso, tanto jeito de chegar nas pessoas, não chega, né? A informação está espalhada aí pelo mundo, né? Como nunca esteve, mas se não houver um direcionamento, uma curadoria ou uma intermediação, como você falou, Rafaela, tem que ter isso, né? O mundo ainda vive de intermediação. A imprensa é um intermediador, o ensino, o professor, a faculdade são intermediadores, assim como partidos políticos, apesar de, né, estar na draga que estão, são intermediadores, sindicatos são intermediadores. O mundo precisa de intermediadores, precisa de filtros, né? Porque a informação existe em abundância, mas é preciso organizar isso. E nós estamos fazendo isso aqui, né? Com esses podcasts que vão ter início a partir desse episódio. Sim, pensando nesse aspecto, a internet virou um novo intermediário, né? Antes, na nossa geração, na minha geração e na do João, era muito televisão, como ele mesmo comentou. Agora, as crianças já sabem mexer em tablet, já sabem mexer em celular desde muito pequenas. Eu diria que a internet virou um canal, um enorme canal, o maior canal, né, de Sim. divulgação de tudo, e de entretenimento, de lazer, de conhecimento, de coisa errada, de mentira, de tudo, né? Enfim, não estou querendo criticar, não. Eu acho ótimo que isso tenha acontecido. O advento da internet mudou o mundo, né? Mas a intermediação que eu digo, Rafaela, no sentido de alguém que tenha conhecimento específico em determinadas áreas, fazer um filtro, né, das informações e levar ao público mais amplo aquelas informações que tenham qualidade. Não que tenha que se impor isso, não é para fazer doutrinação ideológica, nem mesmo científica, nem nada. É apenas para levar para as pessoas refletirem, propor a reflexão, né, propor a curiosidade em primeiro lugar, para depois propor a reflexão, a problematização. Eu acho que falta muita problematização no mundo, na cabeça das pessoas, né? As pessoas estão muito impulsivas pelos seus instintos mais básicos e pela emoção. E a reflexão, a razão tá ficando. Aí acho que por isso que você falou que a ciência está assim meio que negligenciada, está em baixa na sociedade. Porque a ciência está muito ligado com razão, não é, professor? Sim, sim. Olha, assim, a ciência se pauta na razão, né? Mas eu queria comentar novamente essa propositura, João, de levar, então, trazer, né, alguns podcasts ou mesmo uma coluna, né, visando esses temas mais próximos do público infantil. É uma ideia super interessante. Eu gosto muito de dar alguns exemplos, né, durante meu podcast, que eu vou falar sobre isso. Eu estava, por exemplo, dando uma palestra há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, numa escola pública aqui do estado daqui de Bauru, uma escola de ensino infantil. E me foi dado um tema, né, para falar com as crianças, e eu então tinha de produzir um tema assim, né, que chamasse atenção. Então eu coloquei assim, o mundo fantástico das proteínas, né? Onde você encontra as proteínas, quais as funções das proteínas, né? E uma aluna, né, que estava sentada assim nas primeiras cadeiras, ela me diz o seguinte: olha, professor, o senhor está dizendo que então aqui as proteínas são sintetizadas, né, tem as funções e tal, mas as proteínas morrem, né? Então você veja, a curiosidade da criança, né, do ensino fundamental. E eu vou dizer para vocês que essa pergunta nunca me foi feita na universidade. Olha que coisa estranha, né? E a resposta a essa pergunta só foi encontrada pela ciência em 1947. Então, é uma resposta recente, sabe? Então, eu acho que trazer, então, a ciência para o jovem, né? Eu acho que também talvez é uma via de mão dupla aí, sabe?
Eu acho que o jovem tem muitos a nos ensinar com a curiosidade, isso que é muito interessante, muito importante, porque em ciência, é claro, você desenvolver um trabalho muito bom, né? Publicar um trabalho muito bom, é interessante isso. Mas o mais importante na ciência é você fazer a pergunta certa, sabe? Você fazer a pergunta certa, você tem quase que 90% de chance de chegar num resultado satisfatório. É isso. Assim, até pensando nessa parte da educação e tudo mais, a gente pensa também, hoje no contexto atual, né, o EAD, né, o ensino à distância. A gente pensando sobre tudo isso, a gente vê como está muito precarizado, né? Muitas das informações não chegam, muitas crianças não conseguem estudar, esse é o ponto. Até pensando por isso, a gente pode pensar qual seria o papel do projeto além disso, e a educação digital, né? Como que o projeto vai trabalhar com esse ponto da educação digital que hoje, querendo ou não, vai se tornar muito mais abrangente, porque dá para ser estudado, dá para estudar. Sim. Olha, João, esse é um aspecto interessante também do ponto de vista de reflexão, como bem colocou o Jabor, né? Que é o seguinte, né? Você tem, por exemplo, uma pessoa aí com 40, 50 anos de idade, né? Vai procurar um emprego, por exemplo, né? E hoje em dia você sabe que a maioria dos empregos demanda esse conhecimento sobre tecnologia, né? Mas a pergunta é, quem tem esse conhecimento? Quem detém esse conhecimento hoje em dia na sociedade, né? Eu diria que, assim, sem fazer nenhuma estatística, né? Mas eu diria que a grande maioria são os jovens, né? Então nós temos muito a aprender também com os jovens em relação ao manuseio da tecnologia, sabe? Então esse é um aspecto, assim, que eu diria, João, de você levar o projeto, né, do ponto de vista das redes sociais. Eu acho que tem também, sempre que eu penso nisso, né, o projeto sempre, eu já falei sobre isso, sempre é um projeto de mão dupla. Nós levamos informação, mas eu acho que nós trazemos também muitas informações sobre o público que nós estamos desenvolvendo, ou trabalhando, ou apresentando um fato da ciência, ou uma discussão sobre a ciência. Então, eu acho que, eu tenho certeza que a participação do jovem, né, é muito importante, né, mesmo na condução, talvez, de algumas propostas até de temas a serem desenvolvidos aqui no projeto, sabe? Porque eu vi isso nessa pergunta que me foi feita, por exemplo, sobre as proteínas, sabe? Então, eu acho que esse é um caminho muito interessante. Então, o jovem não seria somente um passivo recebedor, uma pessoa que vai receber informação, não é isso. Nós pensamos também que o jovem ele pode nos trazer muitas contribuições, né, que está dentro do que é mais importante também na pesquisa científica, que é a curiosidade, né? O jovem apresenta isso, sabe? Então isso nos auxilia bastante a buscar essas perguntas da ciência, né? Nesse sentido, o Jabur ele pode falar muito da importância da educação digital nessa onda de fake news, né? A proliferação da ciência é necessária justamente por conta disso também. A necessidade da divulgação da ciência, da informação concreta, e nessa onda de alinhar a informação, o intermédio, a necessidade de esclarecer tudo, precisa da educação digital, né? A comunicação é uma ciência também, né, professor? E sim, a gente passa 4 anos numa faculdade, depois a experiência toda de vida, vocês estão passando por isso, eu já passei. Para que a gente fica esse tempo todo estudando, fica esse tempo todo discutindo? Para poder trabalhar com a informação de uma forma equilibrada. Não é em querer impor verdades, né? Que isso é uma coisa absurdamente inatingível. Mas levar as pessoas a informação de uma forma equilibrada, de uma forma transparente, de uma forma apurada, checada sobre a sua veracidade. Esse é o papel do jornalismo, né? E das outras formas de comunicação de uma maneira geral. Com o advento da internet, há cerca aí de 20 anos, a gente observou um fenômeno novo, né, que não existia, que é a criação, o fake news. A mentira, quer dizer, a mentira nem é um fenômeno novo, né, professor? A gente que é um pouco mais velho, a gente sabe que a mentira sempre existiu. Sim. Mas ela na forma digital, eletrônica e alcançando de uma forma perene
e capilar milhões de pessoas não existia. Isso não, antigamente a mentira era um pouco menos agressiva porque ficava ali entre um grupinho, 2, 3 pessoas, 5 pessoas, entre os vizinhos. Mas agora não, agora a mentira ela assume uma proporção devastadora. Então é importante a ciência da comunicação, mesmo as ciências naturais, todas as formas de ciência, para esclarecer aquilo que nós falamos anteriormente, né? São os filtros necessários que a sociedade precisa. Não que a gente queira tutelar, não que a gente queira dizer como é que as pessoas têm que pensar, o que elas devem escolher. Não, de forma alguma. E isso é autoritarismo, não é isso. Mas é preciso mediadores para poder estabelecer um diálogo civilizado, um diálogo equilibrado, um diálogo onde todas as versões possam ser contempladas, para que as pessoas definam o que querem, o que acham mais importante, em que vão optar para seguir suas vidas adiante, né? Então, mais do que nunca, a ciência, no caso da comunicação, se eu bem entendi a pergunta, Rafaela, ela é fundamental hoje. A gente vê os meios de comunicação em crise, né? Como em crise está quase toda a sociedade, mas os meios de comunicação nessa crise de paradigmas, inclusive, né? Tecnológicos, mudou muito a forma de se fazer jornal, por exemplo, embora haja um público fiel ao jornal impresso, mas o jornal hoje, as suas informações são mais veiculadas no mundo digital até do que no impresso, e isso ganhou uma proporção enorme. Então, o nosso problema não é exatamente nos adaptarmos a essa nova realidade. O problema dos veículos de comunicação, que eu defendo, devam permanecer saudáveis, ainda que veículos tenham linhas editoriais, que tenham perfis, sejam conservadores, avançados, perfis, enfim, de todos os tipos possíveis, moderados ou não, eles devem existir. A democracia deve continuar existindo. Então, a gente precisa fortalecer. Esse podcast tem o condão, né, de estar embasado nesse escopo do fortalecimento dos intermediadores. Eu bato muito nessa tecla porque a sociedade não abriu mão, como muitos querem fazer passar, inclusive, que não precisa mais de intermediador, o que eu quero eu vou buscar ali ou acolá, tudo no mundo digital já está lá pronto. Pode ter tudo lá, tem mesmo, mas muitas vezes a gente pode se enganar com o que tem lá e pode não entender ou pode absorver coisas erradas, como a gente tem visto aí em profusão, aos montes, né? E aí formando correntes de opinião, correntes de interpretação absolutamente equivocadas, né, do ponto de vista da origem da informação, não do posicionamento. Cada um pode ter o posicionamento que quiser, mas do ponto de vista da origem da informação. A origem da informação, ela é a base científica, ela tem base científica, ela tem base em análise, em técnicas, em ética e etc, etc. Professor. Sim, João. Eu diria, a tecnologia, né, nos traz muitos benesses, né? Mas nós temos um preço a pagar, que é a eterna vigilância, né? Então, como o Jabor disse, né, antes do advento da internet, né, uma notícia, né, girava ali entre poucas pessoas, né? Hoje em dia não, você tem a possibilidade de ter um podcast, por exemplo, ou um WhatsApp que você envia uma mensagem, né? Isso em segundos, né? Isso roda quase que o mundo, né? Mas o nosso projeto, né? Voltando ao projeto, nós não temos essa pretensão de ser um embate a informações, não é isso, né? Nós queremos levar, né, ao povo, né, à população, de uma forma traduzida, vamos dizer assim, né, quais são, né, os avanços científicos que estão sendo desenvolvidos aqui na Faculdade de Ciências, pelos seus docentes, pelos seus pesquisadores, né, de uma maneira tal que, quiçá, né, isso possa se tornar políticas públicas dentro da cidade de Bauru. Esse que é um dos grandes objetivos também do projeto do Educa Ciências. Um outro ponto que a gente pode chegar também, a gente pode perceber que a cidade de Bauru é uma cidade pouco planejada para acessibilidade, né? Quando a gente pensa em inclusão de pessoas deficientes, né? A gente pensa também a gente pode pensar como que o projeto poderia mudar isso, né? Como o projeto pode trazer uma informação diferente para a sociedade bauruense, né? Até mesmo para a faculdade, que a gente pode pensar na faculdade, a gente também não vê muitos deficientes lá, muitas pessoas que necessitam desse auxílio, né? E como que a gente pode pensar também na permanência dessas pessoas, né? O projeto produz algo do tipo, está desenvolvendo algo?
Olha, João, nós também não temos a pretensão de abarcar, né, e tentar resolver todos esses problemas, né, que nós sabemos que são muito importantes. Eu acho que o acesso à universidade, né, nós estamos vendo hoje estatísticas mostrando, né, que os jovens que entram por cotas na universidade têm um desempenho igual às pessoas que entram pelo vestibular, sabe? Então, aquela falácia da meritocracia, né, precisa ser revista isso, né? Então, mas voltando à sua pergunta, por exemplo, a constituição da equipe, né, do projeto da Educaciências, inicialmente, né, eu estava conversando com a professora Vera, ela seria formada somente por graduandos dos cursos da Faculdade de Ciências, né? Aí eu falei, Vera, nós temos aqui na Faculdade de Ciências, no campus de Bauru, né, profissionais, né, estudantes do curso de jornalismo fantásticos, né? Vamos então, né, trazer esse pessoal, né, para trabalhar com a gente. E eu tinha toda a razão, né, porque estamos agora hoje num podcast, né, com perguntas muito interessantes. Vocês estão desenvolvendo um trabalho, na minha opinião, um trabalho de excelência, de levar essas informações para a população, que seria muito difícil, né, um aluno, por exemplo, da física, ou da química, né, ou da matemática, desenvolver esse trabalho, né. É claro, tem, por exemplo, os aspectos das pessoas com baixa visibilidade, por exemplo, né, pessoas cegas, né. Nós temos, sim, né, possibilidades de desenvolver, por exemplo, alguns projetos relacionados com audiodescrição, né. Isso é um projeto bastante interessante, que eu sei que tem profissionais da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação que desenvolvem projetos nesse sentido, né. Então, nós pensamos, sim, né, em trazer esses jovens para a universidade, mas o grande problema ainda a ser resolvido é a permanência dos jovens na universidade, né. Por exemplo, com moradias, com alimentação, né. É claro que com a pandemia isso hoje está não estamos discutindo isso, né, mas esse é um problema, sim, que nós pretendemos desenvolver, sim, no projeto. Eu posso falar como aluna que a expectativa que eu tenho nesse projeto é que atraia mais recrutadores para o Educaciências nas próximas edições, que mais membros de Bauru, mais jovens de Bauru possam ingressar na universidade e possam participar do projeto também, serem cientistas também. Sim, Rafaela, veja que essa pergunta que nós tivemos durante o podcast, você levar, né, essas informações para as crianças, os jovens, talvez podemos ter aqui um podcast um dia, né, com um jovem do ensino médio fazendo aqui as suas colocações, suas argumentações sobre um tema, né, sobre um tema científico. Isso é bastante interessante. Queria agradecer a presença do professor Aguinaldo e do João Jabur, né, também pelo JC ter cedido o local e ter feito todo esse processo para a gente, ter ajudado nessa colaboração. Alguns dos dois têm alguma coisa a acrescentar, algo do tipo? Olha, eu tenho sim. Eu agradeço imensamente ao Jornal da Cidade, na figura do João Jabur, que nos proporcionou esse caminho, né, de levar essas informações, essas informações que são desenvolvidas nos projetos de pesquisa na Faculdade de Ciências ao público em geral. Então, muito obrigado. Eu, de minha parte, agradeço igualmente ao professor, em nome do qual agradeço à Faculdade de Ciências, a vocês, da Faculdade de Comunicação, a FAC, né? E faremos o nosso melhor, sempre. Esse é o lema aqui no jornal, sempre tentar fazer o melhor com todas as falhas que a gente tem, mas que a gente busca superar para poder exercer a nossa função, a nossa missão com dignidade perante a sociedade. E vocês estão ajudando nisso também, porque o jornal informa, mas quando ele forma também, ou quando ele ajuda a formar, aí então a gente fica mais satisfeito ainda. Muito obrigado. O primeiro episódio chega ao fim. Agradecemos a presença do professor Aguinaldo e do jornalista João Jabur. Agradecemos também o Jornal da Cidade por ceder o estúdio para a gravação do podcast. Agradecemos também aos ouvintes por terem nos acompanhado até aqui. Fiquem ligados nas nossas redes sociais, no Instagram, @educa.ciências e no Facebook Educaciências, tudo junto.
A realização desse episódio teve a apresentação de João Mota e Rafaela Monteiro, produção de Vinícius Nascimento e Samantha Silva e captação de áudio de Rian Darcy. Este podcast é uma realização da Faculdade de Ciências da Unesp Bauru com o Jornal da Cidade. Este foi mais um podcast JC Bauru. JC Bauru.